Saiu o novo edital do Enem. O que você está sentindo agora? Felicidade. E eu tô aqui para analisar as mudanças desse novo edital, dar a minha opinião, algumas opiniões um pouco polêmicas. Mas eu vou ler uma notícia resumo que saiu no G1 com você para a gente falar um pouquinho sobre esse edital. Primeiro, para você que não me conhece ainda, meu nome é Bruno Werneck, eu sou criador do método Quadro de Aprovação e a minha missão é te ajudar a conquistar a sua aprovação na universidade pública, por isso eu vou falar sobre o Enem. Então curta, comente, se inscreva no canal e deixa para curtir no final do vídeo se você achar que ele te ajudou de alguma maneira, aproveita e compartilha com as outras pessoas. Tá bom, vamos ler essa notícia, saiu do G1. Enem 2025, o edital é publicado e oficializa mudanças para o exame, confira. Eu sei que a gente teve no Enem desse ano 3 grandes mudanças, tá? 3 grandes mudanças. As outras mudanças não são assim tão grandes. Eu preparei um material com o resumo da minha opinião sobre cada uma das mudanças e a gente vai ler esse material juntos, tá bom? Então vamos lá. Com exceção de 3 municípios, as provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro. Daqui a pouco a gente vai ver por que mudaram as datas desses 3 municípios, tá bom? Vamos descer aqui. Vamos lá. O Ministério da Educação publicou na sexta-feira o edital do Exame Nacional. O documento saiu uma versão extra do Diário Oficial, ou seja, o governo considera o Enem muito importante, fez uma edição extra do Diário Oficial da União e algumas mudanças que foram anunciadas na quinta-feira pelo ministro Camilo Santana. Se não me engano, o ministro Camilo Santana, deixa eu ver de onde que ele é. Ah, ele é do Ceará. E isso é muito bom para nós, né? Por quê? Porque o Ceará tem uma educação muito boa. Não sei se você sabe, mas a educação do Ceará é muito boa, é uma das melhores do Brasil. Eles têm altos índices de aprovação nesses vestibulares muito concorridos, com o ITA, IME, na própria USP. Entre os estados do Nordeste, talvez o Ceará é o que tem maior contribuição nas vagas do Sudeste, inclusive, tá? E tem algumas faculdades. Por exemplo, no ITA tem mais gente que estuda no Ceará do que gente que estuda em São Paulo. Inclusive, tem até uma unidade do ITA no Ceará. A edição de 2025 terá algumas novidades em relação aos exames anteriores. A primeira grande novidade é essa pré-inscrição automática. O que é isso? Os estudantes regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio estarão automaticamente pré-inscritos, ou seja, se a pessoa já está no terceiro ano, a inscrição dela vai ser automática, ela só precisa confirmar as informações e selecionar a opção de línguas que ela quer na prova dela. Se o aluno está no primeiro ou no segundo ano, ou já concluiu o ensino médio, ele tem que fazer a inscrição normalmente, tá? O que isso significa? O Enem tem caído muito em termos de participação e o índice de desistência do Enem é muito grande. Então, no ano passado, o governo fez um movimento para aumentar o número de inscritos, mas a taxa de não comparecimento também aumentou, então no final das contas o número de pessoas que participou foi mais ou menos o mesmo. E já tem algum tempo, mesmo antes do governo anterior, o número de pessoas que participavam do Enem era muito grande, mas o número de pessoas que se inscreviam nas universidades públicas pelo SISU era mais ou menos o mesmo, ali na faixa dos 2 bilhões. O volume de pessoas realmente interessadas no ensino superior público não é muito alto, tá, em relação à nossa população de estudantes. Mas o que o governo quer com isso? Ele quer aumentar o número de inscritos no Enem para fazer parecer que as pessoas gostam mais de prestar o Enem e estão mais interessadas em prestar o Enem. E a gente sabe que isso é mentira. O interesse pelo curso superior no Brasil diminuiu muito, em parte pelo sucateamento do ensino superior. Alguns cursos ainda são muito bons, mas a maioria deles ficou muito ruim. E pela privatização que aconteceu do ensino superior também. Como assim privatização, Bruno? Foram criadas tantas vagas privadas no ensino superior que hoje a nossa educação superior é praticamente toda privada. Não sei se você sabe disso. Mas vamos lá. Então o governo quer aumentar o número de participantes no Enem para fazer parecer que o número de interessados em estudar na universidade pública aumentou. Cara, a galera que concorre com você é mais ou menos a mesma. Não vai mudar muito, tá bom? Mesmo que esse número diminua, os concorrentes verdadeiros estão sempre ali e a prova não vai ficar mais fácil por causa disso. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, quem me acompanha há mais tempo sabe a minha opinião sobre a concorrência e entende o meu raciocínio. O certificado de conclusão do ensino médio. Então, o exame também poderá ser usado como certificado de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos, dependendo da nota do aluno.
A prova havia deixado de ter essa função em 2017, quando ela foi transferida unicamente para o Exame Nacional, para o INSEJA, tá? Vamos ver essa parte aqui da notícia. Primeira coisa, as pessoas não precisam mais fazer supletivo. Por quê? Cara, por que eu vou fazer um supletivo, que eu vou na aula muito de vez em quando, para fazer uma prova que cobra um volume de conteúdo muito pequenininho, né? E depois eu até quero falar sobre uma fala de um dos especialistas em educação citados nessa mensagem, de uma autoridade, sobre esse lance da dificuldade da prova do Enem. Mas o fato é que agora não precisa mais fazer supletivo, você vai lá e faz a prova, além do INSEJA, e tem uma nota mínima para esse diploma valer, né? Qual nota mínima é essa? Vamos ver se a notícia fala. Continuando a leitura. Data alternativa do Pará. O que é isso aqui? Na maior parte do país, as provas acontecerão em 9 e 16 de novembro. No Pará, tem alguns dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, ou seja, deve ser ali perto de Belém, né? Essa turma toda aqui, a prova vai ser num dia diferente. Por que as provas vão ser num dia diferente? Porque vai acontecer a COP. O que é a COP? É a Conferência das Partes, é organizada pela ONU, e é uma conferência onde as pessoas, os países vão discutir mudanças climáticas. A gente sabe que a maioria das pessoas, dos líderes mundiais, enfim, das pessoas que são ali os Illuminati, vamos dizer assim, né, que acreditam em teoria da conspiração, mas as pessoas mais poderosas estão de olho na Amazônia, porque a Amazônia tem muitas riquezas naturais, inclusive petróleo. Eu tenho amigos que trabalham em empresas de exploração de petróleo, e esses amigos muitas vezes são alocados na Amazônia porque ali tem extração de petróleo. Então, além de todas as outras riquezas, ainda tem o petróleo. É importante a discussão sobre como que o homem afeta o clima do planeta? Com certeza que é importante, né? Mas a gente sabe que os interesses dessa galera não são o bem-estar da sociedade. Tem uma notícia aqui que é a seguinte, olha. Os estudantes que obtiveram o direito à isenção desse valor, o valor da inscrição, que é de R$ 85, eles também devem se inscrever. Caso contrário, eles não poderão prestar o Enem. Olha só isso aqui, cara. Isso é um absurdo, né? A inscrição do Enem é gratuita. Antigamente, eu entendo a inscrição do Enem ser gratuita porque a galera realmente não tinha dinheiro. Agora, o que acontece? Quem não tem dinheiro durante o ensino médio, vai lá, faz uma inscrição e recebe uma mesada do governo. Todo mês a pessoa recebe um pouco de dinheiro para concluir o ensino médio. Por que não desconta do dinheiro dessa galera o valor da inscrição? Sei lá, desconta R$ 85 em 3 parcelas, as 3 últimas parcelas. O governo, ele quer continuar fazendo faz esses penduricais para parecer que realmente está preocupado com a educação, está preocupado em ajudar as pessoas, mas tem outras medidas que a gente vê que não mostram essa preocupação. Não estou falando apenas deste governo de agora, tá? Todos os governos que a gente já teve são demagogos, eles não estão preocupados com a população. Não vai mudar nada. Fato é que esse valor poderia ser descontado da mesada do estudante e assim o gasto público com o Enem diminuiria. Bruno, mas o impacto é muito pequeno. Eu sei que é pequeno, mas é uma questão conceitual. Entendeu? Uma pessoa que administra bem a sua casa não gosta de ter luz acesa sem utilidade num cômodo que não está sendo usado, mesmo que o gasto de luz seja muito pequeno, principalmente com as lâmpadas a LED. Isso vai cair no Enem, provavelmente. Lâmpada LED cai no Enem, porque é do dia a dia. Tá bom? É uma questão conceitual. O governo não está preocupado com a sua educação, ele não está preocupado com o seu bem-estar. Não é coisa deste governo especificamente, tá? É de todos. Todos. E eu ouso dizer que da maioria dos países. Disciplinas e horários. A gente já sabe que no domingo é a prova de linguagens humanas e redação. No segundo domingo, matemática e natureza, até aí tudo bem. Olha só que interessante. O portão fecha no primeiro dia um pouco mais tarde. Aliás, as provas do primeiro dia terminam um pouco mais tarde. Isso para quê? Para que você tenha mais tempo para fazer a redação, para que você tenha mais tempo para escrever sua redação. Se você aprende a escrever a redação em 1 hora, que é o que a gente ensina aqui no quadro, você vai ter mais tempo para resolver as questões de humanas e de linguagens que exigem uma leitura muito grande. E se você aprende a técnica de resolução de questões onde tem muito texto, que é aquela técnica que você lê primeiro o comando da questão, depois o enunciado, depois as alternativas e só por último o enunciado, a sua chance de resolver todas as questões mais rápido
também aumenta muito. Isso vai ser muito bom para a sua aprovação, tá bom? Entre 2009 e 2016, os candidatos com mais de 18 anos que não tinham terminado o ensino médio podiam se inscrever no Enem para, dependendo da nota alcançada, conseguirem obter um certificado de conclusão dos estudos escolares. Isso possibilitava, por exemplo, que a pessoa prestasse concurso público, né? Tivesse um diploma para algumas vagas de emprego, inclusive vagas de concurso público. Antigamente, a pessoa precisava tirar 450 pontos em cada uma das provas, beleza? E 500 pontos da redação. Ou seja, a nota de corte era muito baixa para a pessoa pegar a nota do ensino médio. Agora, vamos ver por que o cara fala isso. Olha só. Ao divulgar a decisão em 2016, o ministro Mendonça Filho afirmou que não dava mais para aplicar uma avaliação tão abrangente que exigia mais do que o necessário àqueles que têm objetivos distintos. Cara, a avaliação do Enem não é tão abrangente assim, senhor Mendonça Filho. Esse cara nem é do governo da Dilma, né? É do governo do Temer. Para você ver que eu não tenho preocupação nenhuma com o governo. É verdade. A prova do Enem, ela, por construção, é uma prova que abrange um volume de conteúdo pequeno, porém, que envolve raciocínio lógico. Por que é assim? Porque o governo sabe que a escola pública é ruim. O único jeito de ele aumentar a capacidade de competição do aluno da escola pública é garantindo que o conteúdo vai ser cobrado num nível mais raso e um conteúdo que ele tem certeza que a escola pública entregou para o aluno. Isso parece que é muito bom, mas na verdade não é tão bom assim, porque a prova fica mais difícil em termos de raciocínio. Por quê? Porque como o aluno da escola pública tem pouco conteúdo, o governo quer privilegiar aqueles que têm capacidade de raciocínio, porque o raciocínio você desenvolve no dia a dia, né? As dificuldades da vida te ajudam a desenvolver capacidade de raciocínio. Então a prova do Enem tem enunciados longos, enunciados complexos, que você tem que saber encontrar a informação exata, que isso é capacidade de raciocínio. Isso não necessariamente depende tanto assim de classe social. Então a prova do Enem não é uma prova abrangente, é uma prova mais restritiva. Ela tem um volume de conteúdo muito menor do que o da FUVEST, por exemplo. Então esse ministro aqui falou besteira, tá? Ele não sabe o que ele está falando. Falou isso aqui para aparecer bonitinho na imprensa. Talvez ele esteja falando de a pessoa quer trabalhar na área de exatas, então por que ela tem que saber ciências humanas? Isso, na verdade, é uma grande incoerência, né? Porque é importante a pessoa o cidadão ter uma formação mais abrangente, principalmente naquele nível mais básico. Toma muito cuidado com o que você escuta na imprensa, com o que você escuta das autoridades, porque o objetivo deles não é te ajudar a melhorar de vida. Eles querem que você fique ali na mesma para você não crescer. Por isso que é importante você estudar bastante para você entrar numa universidade boa, onde você vai receber um conteúdo de qualidade, onde você vai ter um networking de qualidade que vai proporcionar o seu crescimento social, tá bom? Quando o governo aboliu o Enem como ferramenta para conseguir o diploma do ensino médio, o número de pessoas interessadas em prestar o Enem também diminuiu, né? Porque antigamente todo mundo que não tinha ensino médio ia lá, fazia o Enem, conseguia os 450 pontos, que é muito fácil conseguir, a média 500 na redação, só treinando umas 2 redações que você consegue, não fugir do tema para não ser eliminado. Então o que o governo viu? Se ele oferece o diploma do ensino médio com uma prova do Enem, ele aumenta o número de pessoas prestando o Enem. Então, mais uma estratégia do governo para que mais pessoas queiram fazer o Enem, tá bom? Tem uma parte aqui que é importante, que é essa. Ó. O método de correção do Enem é a TRI, Teoria da Resposta ao Item, tá? Ou seja, isso é porque ele está falando que o ICEJA também é pelo TRI. Mas aqui eu quero te falar da TRI no Enem. O que a TRI diz? Que se você chutar as respostas e tiver um desempenho incoerente, isso pode diminuir a sua nota, tá bom? E a nota do ICEJA vai de 0 a 10 e para a pessoa passar ela precisa tirar 5. Ele fala que no ICEJA a pessoa precisa tirar 100 em cada prova, em algum lugar aqui ele fala isso, sobre a nota do ICEJA. Aqui, ó, participante deve atingir no mínimo 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do ICEJA. Tudo bem, a prova do ICEJA não vem ao caso aqui, a gente não está preocupado com isso. O que eu quero falar com você é sobre a TRI.
O que é esse lance da TRI? A prova do Enem, diferente da prova da FUVEST, tem questões com pesos diferentes. Cada questão vale uma pontuação diferente. E essa pontuação depende da sua resposta nas outras questões. Ou seja, vou simplificar. Imagine que o Enem tem questões fáceis, médias e difíceis. Uma pessoa que estudou, a chance dela acertar questões mais fáceis é maior do que dela acertar questões difíceis. O natural é a pessoa acertar as fáceis, algumas médias e algumas difíceis. Quando uma pessoa erra fáceis, mas acerta difíceis, o Enem acha que essa pessoa chutou e penaliza a pessoa, porque não faz sentido, é incoerente uma pessoa acertar questões difíceis e errar questões fáceis, tá? E até aí, basicamente é isso. Ela penaliza quem erra questões fáceis, principalmente, né? E também penaliza quem erra questões fáceis, mesmo essa pessoa acertando as questões difíceis. Ou seja, a pessoa que erra a questão fácil, ela vai ser penalizada de todo jeito. Numa prova da FUVEST, por exemplo, se você chuta duas questões e acerta uma difícil e erra uma fácil, fica elas por elas, porque todas as questões têm o mesmo peso. No Enem, não. No Enem precisa ter coerência. Se você errou questões fáceis e acertou difíceis, o Enem entende que você chutou as questões difíceis e a sua pontuação é penalizada. Por isso que a nota varia, não tem como a pessoa tirar 100, tirar a nota máxima, exceto na redação, tá? Como que você se protege desse problema? Aprendendo estratégia de prova, aprendendo a encontrar as questões fáceis, depois as médias, e deixando as difíceis para o final. E o único jeito de você aprender isso é estudando com uma metodologia baseada na resolução de questões, ou seja, você vai fazer muito mais exercício do que assistir aula. Numa metodologia normal, o aluno assiste 6 horas de aula por dia e faz, sei lá, 1 hora, 2 horas de exercício se ele aguentar, porque a cabeça também não aguenta. Numa metodologia baseada na resolução de questões, como é o caso da metodologia que eu desenvolvi, o aluno estuda, o aluno faz muito mais exercícios e ele só assiste aula daquele assunto que ele não sabe, que ele precisa aprender, ou seja, ele não perde tempo assistindo aula de conteúdos inúteis, tá bom? Então, resumindo, é isso, o novo edital do Enem parece que mudou, mas não mudou muita coisa para quem está concorrido de verdade com a prova, tá? Esse é mais um conteúdo que a gente faz, que chama a atenção, mas eu quis te trazer esse esclarecimento para não ficar parecendo que as coisas mudaram, continua do mesmo jeito para quem estuda, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha para você receber os outros, né? Dá um joinha. Se você não gostou, escreve alguma coisa aí criticando, explica para mim por que você não gostou. Assim a gente consegue fazer conteúdos melhores. Se você concorda comigo, escreve aí também. Se você discorda, escreve aí também para a gente começar a criar uma comunidade aqui onde as pessoas trocam ideia e debatem de forma saudável, tá bom? Um grande abraço, ótimos estudos para você.